A morte não é o fim de tudo, mas o começo de algo. É um novo começo, como o título do livro de escola sabiamente destaca, porque a vida eterna que aqueles que amam já começam a experimentar na Terra, nas tarefas cotidianas da vida, é o começo de algo que nunca terminará, uma despedida que tocou o mundo. A última conversa. Poucos momentos na história da Igreja são tão marcantes quanto as palavras finais de um Papa. Em especial, quando essas palavras não são ditas em palanques diante das câmeras ou multidões, mas sim sussurradas no silêncio de um quarto de hospital, a um enfermeiro que estava ali não como profissional, mas como testemunha de fé. Papa Francisco, em um de seus momentos mais íntimos e frágeis, compartilhou uma frase que vem emocionando católicos ao redor do mundo: a morte não é o fim de tudo, mas o começo de algo. Essas palavras foram ditas com serenidade, com a paz de quem compreende que a vida eterna não começa após o túmulo, mas é vivida aqui, agora, na simplicidade do cotidiano, no amor silencioso, nas pequenas tarefas feitas com fé. Segundo relatos da equipe médica presente, o Papa mencionou ainda que a vida eterna já é experimentada por aqueles que amam verdadeiramente, mesmo em meio às dores e limitações da terra. E antes de continuar esse relato profundamente tocante, já aproveita para clicar no botão de inscrever-se, deixar o like e ativar as notificações. Aqui, nós compartilhamos conteúdos que elevam a alma e fortalecem sua fé. E se você se sente tocado por essas palavras, clique no link na descrição e no primeiro comentário para receber mensagens exclusivas de espiritualidade e reflexões diárias para sua caminhada com Deus. O que significam essas palavras de Papa Francisco para nós, fiéis que seguimos nossas rotinas entre trabalho, afazeres domésticos, dificuldades financeiras e familiares, muito mais do que consolar um enfermeiro, ou a nós mesmos? Essas palavras trazem uma chave espiritual poderosa. A consciência de que tudo o que vivemos aqui é um ensaio da eternidade. Muitas vezes somos levados a acreditar que o que importa é o que deixamos no mundo: riquezas, fama, conquistas materiais. Mas Papa Francisco nos lembra de algo infinitamente maior. A eternidade começa nas escolhas que fazemos todos os dias. Quando escolhemos amar, perdoar, estender a mão, ouvir com paciência ou servir ao próximo, estamos plantando sementes que não morrem. Segundo o próprio Pontífice, quem ama verdadeiramente já começa a experimentar o céu aqui na terra. Essa é uma frase profunda, que muda a maneira como vemos o sofrimento, a dor, as perdas, porque nos lembra que o amor não tem fim. Ele atravessa a morte e permanece vivo em Deus. O enfermeiro que ouviu essas palavras estava abalado. Disse que naquele momento, tudo o que ele conhecia como rotina se transformou. E quantos de nós, ao escutar esse tipo de testemunho, não sentimos a fé se reacender? Quando um homem que carrega o peso da Igreja Católica diz com a voz tranquila que a morte é o começo, isso não é apenas uma despedida, é uma lição eterna. Após esse momento, a frase se espalhou pelo Vaticano, chegou à imprensa católica e em poucos dias foi compartilhada por milhares de fiéis no mundo inteiro. Mas o mais interessante não foi o número de compartilhamentos, e sim o número de testemunhos emocionados de pessoas que sentiram essas palavras tocarem suas vidas de maneira profunda. Pessoas que haviam perdido entes queridos encontraram consolo. Enfermeiros e cuidadores se sentiram reconhecidos em sua vocação. Jovens que nunca haviam pensado na eternidade passaram a refletir sobre a brevidade da vida. As palavras do Papa atravessaram barreiras, porque elas não foram ditas para causar impacto, mas porque foram ditas com verdade. Papa Francisco sempre foi um defensor de uma fé prática, do amor vivido no cotidiano, da Igreja que vai até os pobres, os doentes, os esquecidos. E ao declarar que a vida eterna é o começo de algo que nunca terminará, ele nos convida a mudar a forma como enxergamos a vida e a morte. Muitas vezes esperamos milagres extraordinários, quando o milagre maior é compreender que o tempo que temos aqui já é um dom. E como o Papa reforça, amar no dia a dia, seja ao cuidar de alguém, seja ao ouvir, ao perdoar, ao consolar,
É viver o céu agora. Não precisamos esperar o fim da vida para tocar o divino. O divino começa quando escolhemos o amor todos os dias. Ao final de tudo, o que nos resta é essa poderosa reflexão. O que estamos construindo com os nossos dias? Estamos acumulando ressentimentos ou espalhando misericórdia? Estamos gastando nosso tempo com o que realmente importa? Porque no fim, como disse o Papa, a morte não é o fim, é o começo. O enfermeiro que ouviu essas palavras jamais foi o mesmo. E nós também não deveríamos ser. Quando a fé se torna viva dentro de nós, ela muda tudo, inclusive a forma como enfrentamos as perdas, os lutos, os medos e a própria morte. O convite de hoje é simples, mas profundo. Comece a viver a eternidade agora. Ame com mais profundidade. Perdoe com mais leveza. Caminhe com mais fé. Porque o céu não está distante. Ele começa no coração de quem escolhe amar todos os dias. E se essa mensagem tocou você, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe com quem está precisando de esperança. E claro, inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua alma. E se quiser se aprofundar na espiritualidade do dia a dia, acesse o link na descrição e no primeiro comentário. Lá você vai encontrar reflexões guiadas, orações especiais e mensagens diárias que ajudam você a se conectar com a fé, assim como o Papa Francisco nos ensinou.